1 Samuel, capítulo de número 22. Tem Bíblia atrás, irmã Valéria? Veja para mim, por favor, se tiver alguém sem Bíblia, para a gente ajudar. 1 Samuel 22, versículo de número 1. Vamos ler o que tem aqui para a gente. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. Agora é o 2. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Somente até aqui. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Revela, Pai, esta palavra aos nossos corações. Precisamos ser ministrados por Ti, Senhor, de forma muito clara, Pai. Eu te peço, Senhor, aqueles que estiverem assistindo agora, de qualquer parte onde estiver assistindo, que o Teu Espírito Santo possa ir lá, Senhor, e tocar. Usa-me, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Vamos aplaudir o Senhor, queridos, com alegria. Glória a Deus. 1 Samuel 22 vai fazer uma semana que eu não consigo pregar outro texto, pensar em outro texto do que esse texto que eu acabei de ler para vocês. Foi terça-feira que eu ministrei aqui na igreja essa palavra. Na verdade, eu tenho feito uma mensagem atrás da outra, uma reflexão em todo esse mês de julho sobre Davi. E eu ministrei na terça-feira esse texto. Daí na quinta-feira eu preguei o salmo que Davi escreveu quando ele estava dentro dessa caverna. No sábado eu preguei também o salmo. E hoje de manhã voltei a falar desse texto. Eu tenho sido ministrado por Deus nessa palavra. E eu tenho, cada vez que eu pego esse texto, eu leio, eu penso nele, eu releio ele, Deus fala algo diferente no meu coração. Essa palavra que eu li para vocês, ela é uma fase da vida de Davi que ele ainda não era rei. Talvez foi a fase, talvez não, certamente, a fase mais difícil da vida dele. Porque ele não era mais aquele menino que morava com o pai, que tinha a sua casa lá, cuidava das suas ovelhas, que ia para a escola, estudava. Não era mais aquele menino que ficava ali na sua casa, fazendo as suas coisas. Aqui nesse texto, ele também não era rei, porque ser rei foi talvez a grande honra que ele recebeu de Deus. Aqui nesse texto, foi o meio da sua vida. A nossa vida, ela também tem essas fases, né? Lá atrás, quando a gente lembra do passado, lá atrás, quando a gente lembra quando começou, quando mudou de emprego, quando começou um projeto. Aqui nesse texto foi o meio da história de Davi. O começo foi difícil, porque no começo ele teve a perseguição da sua família, o descrédito das pessoas, não tinha crédito nenhum, era muito jovem, despreparado. Ele realmente era despreparado. E também não era o final, então é o meio. Aqui nesse meio, ele era conhecido em Israel, não era rei, mas já era conhecido. Aquela história de Golias foi o que jogou ele para cima. Mas ao mesmo tempo que aquilo foi uma vitória para ele, trouxe problemas. Saul, que era o rei de Israel, desde aquele dia, ele começa a se incomodar com a presença de Davi. Sabe aquele negócio de estar no mesmo ambiente
repente, e Saul queria matar Davi. Saul tentou, algumas vezes, com lança, ferir Davi. E a perseguição se tornou tão grande, tão insuportável, que aqui Davi era um foragido. Teve que fugir. Teve que sair da casa dele. Então imagina para um rapaz jovem como Davi era, ter que largar a casa, largar a família. Por mais que na casa dele não era o céu, não era o paraíso, né? Mas era a sua casa. E viver escondido, viver fugindo, não deve ser fácil. Você viver uma vida tendo que ficar olhando para trás, tendo a impressão que alguém está chegando, que alguém vai matar, que alguém está vindo contra, deve ser difícil. Davi cada hora estava no lugar. E ele encontrou essa caverna chamada Adulão. Era uma caverna que ficava a 32 quilômetros de Jerusalém. Então não era tão longe, né? 32 quilômetros. Ele encontrou essa caverna e ele falou: vou ficar escondido aqui. Não estou no centro, né? Estou aqui na periferia, escondido, que ninguém vai me conhecer. E ele fica naquele lugar ali, que foi uma preparação de Deus para ele, que ele não precisava mais comer. Mas ficar sozinho, por mais que no começo seja, eu particularmente gosto de ficar sozinho às vezes, gosto às vezes de sair sozinho, ir para a chácara às vezes sozinho, ir pensando, né, ir falando sozinho. Mas chega uma hora que não é legal não. E ele estava ali naquela caverna sozinho, solitário. E diz a Bíblia que começaram a chegar mais pessoas lá. E aqueles que começaram a chegar eram homens que também estavam excluídos da sociedade. Eram homens que estavam fora do plano de Saul, fora da realidade daquela sociedade, porque eram homens, olha o que diz o texto, versículo 2: eram homens que estavam em aperto, eram homens que estavam endividados, e eram homens que estavam com espírito desgostoso. Eram 3 tipos de pessoas: em aperto, endividado e com espírito desgostoso. Repita comigo: em aperto, endividado e com espírito desgostoso. Amém? Esse aperto aqui, quando a gente vai buscar lá no hebraico, que a Bíblia, o idioma que a Bíblia foi escrito, dá o seguinte sentido: eram homens que estavam, sufocados, viveram um sufoco na vida. Aqui vai falar que eram homens que estavam endividados. Não é problema financeiro, não é uma conta para pagar, um boleto para pagar. O original do texto vai falar que eram homens que estavam com uma dívida impagável, então tiveram que fugir. Sabe quando alguém fica devendo com a agiota, não tem de onde arrancar o dinheiro, fica desesperado? Era assim, estavam com uma dívida impagável. E era uma época, vale a pena lembrar, que era uma época que as pessoas às vezes perdiam seus filhos por causa da dívida que tinha. Lembra daquela mulher viúva que ia perder os filhos por causa de uma dívida? Então eram homens que estavam aqui endividados e com espírito desgostoso. Se fôssemos hoje traduzir o que significa espírito desgostoso, nós diríamos: eram homens que estavam depressivos, angustiados, vazios. Aqueles que começaram -se a chegar e foram chegando 1 a 1, 2, 5, 10, até se tornarem, diz aqui, 400 homens. Esses homens que foram se achegando eram homens que estavam numa condição pior do que a condição de Davi, igual Davi ou pior. Não foram se achegando pessoas bem resolvidas,
pessoas com problemas. E Davi não fez daquele lugar um lugar de exclusão, não fez daquele lugar um lugar de acepção, dizendo: bom, você está pior do que eu, você não pode ficar aqui. Pelo contrário, Davi foi acolhendo esses homens, foi abrindo as portas para esses homens, e diz a Bíblia que Davi começa a liderar estes homens. Davi começa a trabalhar a autoestima desses homens. Alguém que estava em aperto, a autoestima estava lá embaixo. Alguém endividado, a autoestima estava lá embaixo. Alguém com espírito desgostoso, a autoestima lá embaixo. E Davi começa a abraçar esses homens. Ele começa a liderar esses homens, ou seja, ele começa a trabalhar a autoestima desses homens. Vamos levantar a cabeça, vamos acreditar em Deus, vamos confiar no Deus da provisão, vamos acreditar que Deus vai abrir uma porta de escape para a gente, vamos acreditar que Deus tem algo melhor. Isso daqui é só uma fase que nós estamos, isso daqui vai passar. Davi começa a trabalhar a autoestima daqueles homens, Davi começa a motivar aqueles homens, e aqueles homens que entravam ali se sentindo derrotados, se sentindo excluídos, eles começam a se levantar e acreditar que Deus poderia fazer algo melhor por eles. A igreja, ela tem essa capacidade, queridos. Eu vejo pessoas entrando por aquela porta com a vida financeira destruída, com a vida sentimental destruída, casamento destruído, e de repente Deus começa a trabalhar essa pessoa, e ela começa a levantar a cabeça, ela começa a acreditar em Deus, ela começa a olhar para o céu, ela começa a acreditar na melhora, e Deus começa a agir. Eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. A fase que nós estamos passando, ela é passageira. Deus tem coisas grandes para fazer na nossa vida, amém? Você pode aplaudir o Senhor e adorar o nome de Deus nessa noite. Aleluia. E Davi começa a mexer com eles. Vamos lá, não acreditar. E eles começam a acreditar nas palavras de Davi. Eles começam a abraçar as palavras de Davi. Quem entendeu, diga amém. É isso aqui mesmo, eu creio, Davi. E eles começam a viver isso. E aquela caverna se tornou um lugar de restauração para aqueles homens. Caverna de Adulão. Ali começou a se tornar um lugar de restauração para eles. Hoje eu estava explicando hoje cedo aqui no culto, que cada caverna, as cavernas têm uns nomes diferentes, né? Uns nomes que chegam até a ser engraçados, né? Mas depois, quando você vai ver, tem sentido porque deram aquele nome para aquela caverna. Então você vai lá e caverna, até foi o exemplo que eu usei hoje, a caverna da pedra furada. Você chega lá, tem uma pedra com furo. Cada caverna tem um nome, né? Caverna de não sei o que lá, caverna do morcego. Você vai lá, tem um monte de morcego lá dentro. Essa caverna se chamava Adulão. E o nome Adulão, não sei se você já ouviu falar, Adulão significa lugar da antiguidade. Lugar da antiguidade. E quando eu descobri esse nome, eu falei, não é por acaso. Isso aqui não é acaso. Antiguidade, sabe o que é antiguidade? É um objeto, é algo que o valor é atribuído a ele. Não é um valor em si. Uma nota antiga, uma nota lá de 1800 e tanto. Quanto que vale aquela nota? Não vale nada. Mas ela é antiga, então ela tem um valor por ser antiga. Quem entendeu, diga amém. É atribuído um valor a ela. Você pega um carro de 1950, é um carro antigo, não é mais fabricado. Qual que é o valor daquele carro? O dono vai falar, esse carro não tem preço. Por quê? Porque é algo antigo. Aquele lugar
Caverna de Adulão tem um propósito esse nome. Eu pude entender que tanto Davi como aqueles 400 homens que chegaram naquele lugar, eles chegaram ali se sentindo sem valor nenhum, se sentindo um lixo, uma velharia, um objeto enferrujado. E é tão interessante uma obra de restauração, não sei se você já pôde ver, quando se restaura um objeto, um quadro, uma obra de arte, um metal, um carro, é tão bonito, porque aquele objeto que estava lá todo enferrujado, de repente alguém começa a limpar. Amém, queridos? De repente começa a limpar, tirar toda aquela ferrugem. Daí passa uma massa, daí vai lá e lixa, e vai lá e começa a limpar, e vai limpando, e limpa com muito cuidado. E de repente aquele objeto que estava lá esquecido, ele começa a ficar bonito, ele começa a ficar interessante, ele começa a mudar, né? Então a pessoa começa a olhar e começa a ver o valor daquele objeto. Foi exatamente isso que Deus fez com Davi e fez com esses 400 homens. Eles estavam lá largados, abandonados na sociedade, e lá dentro daquela caverna Deus começou a limpar, Deus começou a moldar, Deus começou a tirar as impurezas, Deus começou a tirar o ferrugem, e Deus começou a restaurar. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está restaurando a nossa vida, Deus está restaurando esta igreja, Deus está restaurando a tua história. Aleluia. Talvez existam áreas da tua vida que parece um objeto velho e esquecido. Não se preocupa, Deus restaura, Deus limpa, Deus purifica, Deus fará uma obra na tua vida. Você pode aplaudir o Senhor essa noite. Aleluia. Pode dar um glória a Deus. Deus restaura. Eu lembro do Sansão. Você conhece Sansão? Sansão é o nome dele, não é apelido não, é o nome dele. Está fugindo da Dalila, né? Mas é o Sansão. Deus restaurou a vida dele. Uma hora você senta com ele e pede para ele contar a história dele para você. Deus pega a pessoa, cura a pessoa, liberta a pessoa, restaura a pessoa. A igreja faz isso, irmãos. Quem concorda, diga amém. A pessoa entra aqui semblante fracassado, se sentindo derrotado. Daqui a pouco senta aqui numa cadeira como essa, começa a ouvir a pregação. Pá, um dia, 2, 3, 4. Daqui a pouco já está bem. Daqui a pouco já está fazendo a obra aqui dentro. Daqui a pouco já está cantando, já está tocando, já está orando pelas pessoas, já está pregando, já está fazendo a obra, já está construindo uma família. Então